Olá, bem-vindos a mais um Marketing Trends, o videocast da Exame que conversa com executivos de marketing, da publicidade e da Creator Economy. Eu sou Juliana Pio e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a empresária e influenciadora Manuela City. Um Prazer, Manu. prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, a gente que agradece a sua presença aqui, é um prazer ter você conosco, você com suas histórias. Eu estava falando aqui antes da gente começar o papo, você acabou de fazer 22 anos, né, no dia 25 de dezembro. Uhum. Bem emblemática a data. E você tá aí super ativa, né, basicamente com 3 empresas, né, que eu falo. 3 porque suas redes sociais, né, que já somam aí mais de 3 milhões de seguidores, acho somando tudo, né. Uhum. A The Simple Jean, Isso. né, e a Good Day, que já tá há um pouquinho de mais tempo aí, mas também tá bombando Uhum. freneticamente, né. E aí nesses dias eu pesquisando para falar com você, eu falei: "Gente, deixa eu entender mais a Manu, ver a rotina dela". Eu caí num tweet falando assim: "Gente, a manhã da Manu tem 30 horas". Eu falei assim: "Realmente, como é que você consegue?". Hoje mesmo, assim, antes da gente gravar, eu estava vendo tanto de coisa que você faz. Você sempre foi muito ativa, assim, sempre teve a veia empreendedora? Eu sempre tive a veia empreendedora, mas foi de um tempo pra cá que eu comecei a ser intencional nisso. Eu, com uns 10 anos, até antes, vendia pulseirinha de miçanga, sorvete pra minha família, fazia, tipo, água, limão e açúcar e queria vender para o meu avô. Então eu sempre quis vender, fazer meu próprio dinheirinho, mas eu fazia isso de maneira brincando mesmo quando criança. Eu lembro que na escola eu vendi slime, eu vendi alguns trabalhos, vendia tudo que dava basicamente, Uhum. tudo que estava ao meu alcance. Então, essa é a veia empreendedora que eu tinha, mas nunca foi de maneira tipo: "Eu quero fazer uma super empresa, eu quero construir um império". Eu só queria fazer o meu. Era bem mais simples do que aquele olhar tipo: "Nossa, eu quero chegar perto do Elon Musk". Que eu vejo que as pessoas hoje, tendo tanto acesso a grandes inspirações, já miram muito longe. Mas como no meu caso eu nem estava consumindo muito isso, eu só quero fazer o meu, e eu vou conseguir. Aí foi assim, a criação de conteúdo também foi como é que foi, assim? Foi uma coisa meio natural, já foi totalmente pensada, estratégica? Não foi nada pensado. Eu comecei na pandemia, Uhum. agora vai fazer 6 anos, né. É, já passou um tempo, né. Pois é, meu Deus. E não era tão intencional, eu nem sabia que dava pra fazer disso uma profissão. Eu só sempre tive o sonho dentro de mim de ser conhecida, ser famosa, ser reconhecida. Então, eu achava que eu ia conseguir isso ou fazendo The Voice ou entrando no BBB, mas eu não tenho talento de The Voice e naquela época eu também não podia ser chamada para o BBB. Então, eu vi no TikTok uma oportunidade de crescimento a partir do momento que eu percebi que pessoas aleatórias estavam se tornando conhecidas e construindo perfis ali. Eu não percebia que quando faziam publicidade aquilo era pago, eu não percebia que o conteúdo podia ser monetizado. Eu só percebia que fazendo certos vídeos, fazendo certas coisas, repetindo que dava certo, as pessoas estavam conseguindo criar uma audiência nas redes sociais. E eu vi isso no TikTok, eu nunca nem tinha percebido isso no Instagram, que era uma rede social que já Uhum. estava presente há muito tempo. Eu achava que o Instagram era lá mais para amigos mesmo, conhecidos. Você seguia alguém, a pessoa te seguia de volta, às vezes você encontrava na rua, ai, vamos, virava um amigo. Mas eu não usava mais que uma rede social, o Instagram. Agora, quando eu vi o TikTok fazendo pessoas do Nordeste me conhecerem no Sul, aí isso me despertou a visão de que aquilo podia ser uma oportunidade para eu realizar esse Uhum. sonho. E como na pandemia a escola ficou muito mais fácil, porque ela se tornou remota, eu ainda estava na escola nessa época, Uhum. estava no primeiro ano do ensino médio, eu conseguia fazer tudo que eu precisava antes das 10 da manhã, porque os professores estavam sendo super generosos, eles imaginavam que ninguém ia estudar, então eles faziam Uhum. aulas menores, mas eles passavam tudo de maneira mais resumida. Pra mim foi ótimo, porque como eu queria passar na faculdade de medicina, quanto mais objetivo pra mim fosse, melhor, porque me dava tempo pra eu estudar de tarde. E além de conseguir estudar de tarde pra esse objetivo que era passar em medicina, eu conseguia também muito tempo pra compartilhar o que eu estava fazendo da minha vida nas redes sociais. E foi aí que eu Uhum. comecei a compartilhar os meus treinos, e eu fui compartilhando os meus treinos, o primeiro vídeo foi sem querer, o segundo vídeo foi extremamente por querer, porque foi o único vídeo em 20 que foi longe. Então eu percebi: "Opa, as pessoas veem elas veem a minha imagem e elas
me veem como uma autoridade para falar disso porque eu estou vivendo isso, não porque eu sou uma treinadora, uma nutricionista, mas a partir dos meus resultados, me vendo, elas veem que eu tenho alguma autoridade para falar disso. Uhum, Então foi aí que foi surgindo o fitness, unindo o útil ao agradável. Eu já uhum. treinava, mas compartilhar o que eu treinava, o que eu fazia, não era nada penoso, era muito gostoso. Então é o útil ao agradável, né? Já tô fazendo, vou compartilhar o que eu tô fazendo. Uhum. E essa viradinha, assim, para o negócio, né, porque aí nesse momento aí que você está contando foi quando você viu: "Opa, tem algo aqui, né, as pessoas estão prestando atenção em mim pela minha vivência, pelos resultados que eu estou tendo". Quando que você enxergou, assim, que a sua imagem, o seu conteúdo podia de fato ser o seu negócio, assim, ali? Eu comecei a ganhar coisas, as marcas me ofereciam em troca de cupom. E aí foi quando eu percebi que aquilo podia dar um dinheirinho. Eu vendendo como uma vendedora, tipo uma vendedora de loja, Uhum, eu ganhava uma comissão. E quando eu comecei a ganhar a comissão, elas eram muito baixinhas. Mas, mesmo elas sendo muito baixinhas, elas estavam muito acima do nível das pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Então, as marcas mesmo foram querendo me contratar, me perguntavam o meu preço. Eu, como assim? Eu tô ganhando produto já. Tipo, isso já tá muito legal. E aí eu fui falar com uma amiga minha que também estava postando vídeos e era influenciadora já, uhum. e ela me deu um balde de água fria. "Você é muito barata". Aí eu fiquei até ofendida, mas aí 5 minutos depois, sabe, depois do Aham. ai, eu acho que quando a gente não sabe receber feedback, qualquer coisa, ainda que seja uma ajuda, porque ela me ajudou muito, qualquer coisa é, tipo, um ataque pessoal, e na verdade ela Uhum, só estava me ajudando, então eu sou muito grata a ela, o nome dela é Duda, ela uhum, ainda é influenciadora, mora aqui em São Paulo, vi ela esses dias. E ela falou assim: "Eu cobro X". Aí eu: "Tá, então fazendo uma regra de 3 mais ou menos, o que que ela tem de alcance, nã-nã-nã, eu acho que eu aham. posso cobrar tã-nã-nã". Aí eu pensei nisso e falei: "Vou tentar". E deu certo. Quando a próxima marca me chamou pra querer comprar um conteúdo meu, fazer parte ali do meu feed, deu certo aquele preço. Falei: "Meu Deus, então dá pra tirar dinheiro disso, isso aqui é um negócio". Como se o meu mundo tivesse explodido mesmo. E Uhum. continuei nas comissões, etcétera, com as marcas que eu já estava, mas aí eu comecei a realmente vender as minhas mídias pagas. Uhum. Mirar em contratos, em coisas maiores, né. Isso. Foi nesse momento que você resolveu largar a faculdade de medicina? Como Não, foi? eu não tinha nem passado ainda nessa época. Ah. Eu continuei estudando e aí mostrando muito a minha rotina de treinos com a minha rotina de estudos. E era Uhum. tão legal, eu amava a minha rotina. Eu acordava 4 horas da manhã, escrevia redação. Às vezes era redação Enem, às vezes era PUC, às vezes era, enfim, escrevia várias. Queria muito passar em primeiro lugar na PUC pra ganhar a bolsa de estudo, então eu estava batalhando muito por isso. Tanto de redação PUC que eu fiz. E aí, depois, 7 horas da manhã, eu saía de casa, porque minha aula começava às 7h15. E chegando no cursinho, era cursinho e terceirão junto, e o que era perfeito pra mim, que queria muito passar na faculdade. Ficava lá o dia inteiro, ficava na sala de estudos até eu não conseguir mais nada. Então eu tirava tudo que eu tinha de mim, ficava estafada, chegava na academia, não conseguia nem pensar. Eu só daí executava. Então, eu acho que isso foi muito legal que eu aprendi que o exercício físico, ele descansa a mente. A partir do momento que você não cansa mais a mente enquanto treina, né. Então Uhum. nessa época eu não ficava ouvindo livro enquanto eu treinava, eu não ficava ouvindo muito podcast não, ficava ouvindo uma musiquinha e me relaxando pra eu chegar em casa depois e ainda conseguir estudar mais. E funcionava muito, a minha rotina era um beabá, assim, que eu não podia errar nada pra tudo fluir, dar tudo certo, editava os vídeos no carro, postava, e aí chegava em casa e era produtiva. Então a minha vida era realmente muito produtiva de domingo a domingo, e eu amava isso. E aí mas aí com essa parte do negócio, assim, aí você resolveu veio a primeira parceria, como foi, assim? Que aí você falou assim: "Não, agora eu vou me dedicar só à parte de influência". Eu comecei a conseguir me sustentar quando eu ainda estava no cursinho, antes de passar na faculdade. Mas eu nunca fui de gastar, então eu usava, sei lá, um pouquinho daquele dinheiro pra comprar um cafezinho e é isso. O resto eu investia tudo, porque eu sempre Uhum. quis, meu sonho mesmo de questão financeira sempre foi viver de renda. Então eu já estava construindo aquilo ali e pensando no meu futuro como médica mesmo. Então, Uhum. talvez com isso aqui que eu tô juntando, eu consiga abrir meu consultório futuramente. Aí eu passei na faculdade, direto do terceirão, e foi só no Rio de Janeiro que eu passei. Passei em particulares também, mas aí eu pensei: "Se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou também realizar o meu sonho de morar sozinha". Então, fui para o Rio
já me sustentando, já trabalhando, já com as redes sociais agora bombando. Fui lá, Uhum. eu já tinha uma grande audiência e eu já tinha muita confiança de que eu ia conseguir fazer dar certo, Uhum. tanto na medicina quanto como negócio nas redes sociais. Agora eu já entendia muito mais de mercado, já tinha passado por alguns empresários que estavam me assessorando, então eu já tinha Uhum. passado por bons assessores que me ajudavam de verdade, que tinham bons acessos, que me ajudaram a fazer bons contratos e seguros. Primeiro contrato muito seguro que eu tive foi com a Bold, aquela marca de Sim. barrinhas, que tá comigo até hoje. E eu sou Olha. muito grata, porque aquilo me trouxe uma segurança para eu mudar de cidade e mudar de vida, porque de fato ir para o Rio mudou a minha vida. Então, eu consegui fazer bons contratos e seguros para esse momento de vida que eu estava precisando. Uhum. E foi muito legal. Eu acho interessante que você, assim, começou produzindo conteúdo, mas acho que desde o início você pensou na questão do equity, né? Você pensou na questão de contratos de longo prazo, ir além da publi, de receber produtos, né? Uhum. E fazer publicidade daquilo, né? Você pensou mesmo assim em algo de longo prazo. Eu acho que, igual você falou, tanto na parte da medicina, tanto na parte de creator, empresária, enfim. Que é uma coisa hoje, um assunto que está em alta, inclusive, na Creator Economy, né? Dos creators, eles terem contratos mais de longo prazo. A Jade Picon teve aqui no nosso videocast, ela falou muito isso. Eu prezo por contratos longos. Eu vi até uma entrevista sua, você falando assim que por causa disso você chegou até a perder dinheiro, né? Num determinado momento, assim, de novas parcerias que você poderia ter feito. Em vez disso, você fez contratos mais longos. Teve isso? Eu vi uma entrevista sua que você fala assim. Os contratos mais longos, eu sempre gosto de fazer algo muito seguro para a marca também, porque eles estão investindo em mim, às vezes, em 1 ano, 3 Uhum, anos. Então, ação pontual definitivamente é onde a gente pode mais, eh, receber uma bolada, digamos, porque a uhum, marca, ela tá investindo no seu momento. Então, se eu acabei de passar por um momento que me colocou em alta, a marca investindo em mim ali, é claro que eu vou entregar aquela audiência, aquilo que está acontecendo no momento. Quando a marca faz esse investimento para mais tempo, não tendo a certeza de aonde eu vou, se eu vou crescer, se eu vou diminuir, eles estão apostando em mim. Então, como retribuição, a gente negocia muito bem esses contratos, a gente uhum. abaixa muito o valor e é de fato uma parceria muito ganha-ganha. Então, Sim, é uma segurança para os dois lados e a gente sempre quer assegurar isso, eu e o meu assessor. Então, entre aspas, perde-se, sim, porque você fecha umas exclusividades que podem te fechar para oportunidades. Quando vem marca para o Brasil, marcas de grandes marcas, por exemplo, recentemente veio uma marca da Unilever que contactou no meu e-mail querendo fazer um monte de coisa para realmente mostrar: "Cheguei no Brasil". Só que eu já estava com exclusividade com uma marca que fecha comigo anual. Então essa lealdade, pra mim, é muito mais importante do que estar aberta a essas oportunidades de boom, porque a marca tá apostando em mim a longo prazo, eu também vou uhum, apostar neles e vou ser leal a isso que eles estão fazendo. Tanto por isso que eu tô com o Bold desde o comecinho, acho que são 4 anos já juntos. Tem várias outras marcas que eu tô há bons anos, Dux, Plant Power, dentre outras, que, uhum. assim, são marcas que eu quero levar pra vida. E é um retorno isso que você está falando, né, perde entre aspas, porque é um retorno que vem depois, a gente está vendo agora com, né, Good Day, Simple Gin também, a mesma coisa, né, assim, Uhum. números estrondosos, crescimento importante, né. Eu queria até, antes da gente entrar nela, na verdade, você também citou numa entrevista que eu achei interessante, que você teve uma marca de roupa Foi a minha que não deu primeira certo. empreitada. Não deu certo, a gente fez um drop. Eu não tinha maturidade pra lidar com isso, ainda mais com vestuário. É realmente muito difícil, é muito mais desafiador do que parece. Empreender é muito desafiador já, mas esse setor, pra mim, foi muito desafiador e para os meus sócios também. E depois continuou sendo super desafiador, mas agora com uma nova bagagem que eu adquiri nessa empreitada, que não é que deu errado, a gente não conseguiu levar pra frente por falta de maturidade, eu acredito. Eu tinha menos de 20 anos e eu É muito estava novo. já arriscando. Peguei ali minhas economias do momento, fui e apesar de não ter dado certo, acho que a gente aprendeu muito, então deu certo. Uhum. Sim, e no ano seguinte que foi que veio o Good Day? Isso, foi um Foi. ano depois, a gente lançou a Good Day e a Good Day não foi um sucesso imediato, assim, a gente
Teve um bom lançamento, mas as coisas foram crescendo muito devagarinhas. Uhum. Talvez como deve ser, porque quando a gente começa pequeno, se a gente cresce de maneira desenfreada sem ter porte para aquele crescimento, é muito difícil sustentar. Então foi muito perfeito como foi. Talvez se a gente tivesse crescido muito mais rápido, a gente não conseguiria sustentar aquele crescimento. E do jeito que foi, fez com que a marca agora fechasse o segundo ano crescendo mais de 5 vezes de tamanho, comparando ao Nossa. primeiro, que é muito bom. E quando você recebeu o convite, né, você recebeu o convite dos seus sócios, né, para você se juntar à marca, né, foi até por uma coisa sua também, né, como Não, foi? a gente se conheceu, eles Uhum. falaram: "Ah, a gente estuda na Link, a gente quer abrir uma marca com influenciadores", explicaram a tese, eles são fundadores da Norte, que é uma empresa que a Sim. tese é lançar produtos com influenciadores. Uhum. E aí eles chegaram em mim e falaram: "Vamos virar sócios". Ponto. Não tinha produto, não tinha Ah, não tinha nome, nada a gente ainda. fez tudo juntos, tanto que a gente achou que ia lançar caderno, livro não, como é que é? Planner, papelaria Aham. basicamente. E não foi o que aconteceu. Mas quase existiu uma papelaria chamada Good Day. A gente amou o nome Good Day que a gente chegou, porque tem tudo a ver, né? Good Aham. Day é uma positividade já pelo nome. E aí, depois de frequentar a feira e estudar o mercado, a gente viu que, na verdade, Creatina Gummy era o produto perfeito, na hora perfeita. Não existia isso no Brasil. E era uma coisa que era uma dor minha. Então, quando eu descobri que existia Creatina Gummy, eu falei: é isso, vamos embora. Uhum. E depois disso ainda veio The Simple Jean, né, É, The Simple academia. Gym, aí foi Media for Equity. Já existia, os meus sócios me convidaram pra entrar assim que lançaram lá no Rio de Janeiro a primeira unidade. Foi um mês depois que eu entrei e a academia já tinha seu conceito. O Day, eu criei o conceito junto com os meus sócios. E Uhum. eu acho muito interessante que, apesar de eu ter o meu negócio sozinha, que é a minha criação de conteúdos, que é a minha empresa em que eu vendo palestras, que eu vendo as minhas publicidades, eu acho que realmente essa é a única coisa que eu consigo sustentar sozinha. E olhe lá, porque eu tenho minha equipe. Em todas as outras empresas, se eu quiser continuar fazendo isso que eu faço, que é publicidade, criação de conteúdo, Uhum. eu não conseguiria sem apoio, sem outros braços. E para isso, é muito bom ter bons sócios, Uhum. porque o sócio ele lida como se fosse dele, porque é dele. Sim. Então, você dividindo multiplica. E foi algo que eu entendi desde o comecinho. Mesmo na empreitada que não deu certo, eu já tinha a mesma quantidade de sócios que eu tinha na Gudei, que eu acho que 4 fundadores, pra mim, pelo menos, soou o ideal pra Uhum. para, enfim, haver esse equilíbrio e uma pessoa não ficar extremamente sobrecarregada, principalmente no começo, quando a gente não tem tanta verba para investir em funcionários, em equipe, a gente Uhum. fazendo nós mesmos, é bom dividir o fardo. Sim, total. E a The Simple Jean, assim, para quem ainda não conhece, né, porque por enquanto tá no Rio, mas vai chegar esse ano em São Paulo, Vai né, chegar, final do temos ano, se Deus temos esse quiser. furo aqui já no videocast. Para quem ainda não conhece, assim, a gente pensa no mercado de academias aí, fitness, a gente tem, né, um Smart Fit, Alp Fit, enfim, várias marcas aí, né. Onde que vocês viram um caminho aí, novas avenidas de crescimento para poder você inclusive se juntar ao pessoal da The Simple Jean? A gente viu um mercado super saturado de academias aqui no Brasil, com todas entregando praticamente mais do mesmo, que é um ambiente super lotado, que parece que até a iluminação quer te tirar de lá, porque chega a ser desconfortável aquela quantidade de LEDs que tem. E super coloridas, assim, talvez com Música alta, né? é, eu não sei explicar, mas eu acho que é um pouco, tipo: "Vai embora logo, não venha treinar". E é o que a gente vê mesmo em grandes redes, as pessoas pagam um plano anual e não vão. E é assim que muitas redes ganham dinheiro. A gente queria ir justamente pelo caminho contrário. Aonde que as pessoas vão mais conseguir incluir o treino, incluir o recovery, incluir aulas coletivas, de Uhum. maneira que ela queira ir. Então, a gente quis criar o espaço mais confortável possível, com uma música confortável, com os melhores aparelhos, com pilates. A gente tem aulas de foguete inside, tanto que o Lapa é nosso sócio. E eu gosto de dizer que a The Simple é
para todo mundo, porque Uhum. realmente é, porque o preço é muito acessível comparado a tudo que entrega e comparado às outras academias do mesmo nível. Uhum. E não parece, porque ela entrega um visual de luxo, uma comunicação de luxo, então a pessoa se surpreende muito positivamente com o custo-benefício mesmo. Sou muito apaixonada, é um lugar que Uhum. eu vou todos os dias, às vezes eu vou 2 vezes no dia Ó. pra fazer de manhã e à noite, de tanto que eu me sinto bem na The Simple. E todo mundo que conhece, todo mundo que frequenta diz a mesma coisa, tanto que ainda que a gente não tenha uma taxa, de cancelamento, quando a pessoa faz um plano, as pessoas ficam e a nossa taxa de cancelamento é muito menor do que das outras academias, porque é bom estar no The Simple, as pessoas amam treinar lá, e era justamente isso que a gente queria entregar. Hoje são quantas unidades? A gente tem 3 unidades no Rio de Janeiro. 3 no Rio, aí vai vir essa para São Paulo, aí a ideia A gente é quer expandir Brasil inteiro, a gente quer uhum, consolidar bem no Rio a operação lá, pra gente ter porte e qualidade pra levar a academia pra todo o Brasil. uhum. Agora uma curiosidade que eu tenho aqui, tanto o Good Day quanto o The Simple Gym, são 2, empresas que elas, vivem muito também da sua imagem, do seu trabalho como creator, né, tá meio relacionado ali, né, no sentido, assim, de que você também divulga, tem a sua audiência que você atende. Como é que funciona o marketing, assim? Vocês investem em quê exatamente? Por qual canal que vocês mais conquistam novos clientes, vamos dizer assim? Tem uma pesquisa muito interessante que é um gráfico de Media for Equity, que ele mostra a importância do criador de conteúdo com o passar do tempo. E é muito Uhum, interessante que no começo, no primeiro, no segundo ano, o criador de conteúdo que está atrelado à marca é muito mais importante. Então, com o Godei, eu sou muito importante para esse boom inicial, o que fez a marca de fato crescer de maneira muito mais exponencial que outras do mesmo setor, do mesmo mercado. uhum. A gente vê essa diferença de ter uma imagem atrelada, de ter um rosto, de ter esse marketing infinito, porque eu nunca vou querer não falar das minhas marcas, é o que eu mais quero fazer. Eu até tenho que me segurar às vezes para não ficar chato pro pessoal, que, meu Deus, só publicidade das marcas dela, criar um conteúdo no meio. Mas, de fato, faz muita diferença. Mas no longo prazo, ele continua estabilizado, essa importância. Então a marca, ela precisa ter a capacidade de andar com as próprias pernas. Uhum, sem Como depender da só de você, né. exatamente. Então, para começo de negócio, antes da marca ter o próprio nome, ela se atrela ao meu nome e ela ganha confiança, relevância de maneira quase que instantânea. Então, eu vejo que, de fato, há uma importância, há um marketing economizado, porque eu ganho uma parte da sociedade e eu faço muito, muito, muito marketing em cima, Uhum, enquanto se eu não tivesse essa parcela de. Se eu não fosse dona, eu cobraria para fazer sim. essa quantidade de marketing. E é um marketing ainda mais legal, né? Porque a gente fala com amor quando a gente ama o que a gente faz. Além disso, tem a minha expertise como criadora de conteúdo para essas marcas que são novas. Então, para fazer um marketing que não vai só com a minha imagem, Uhum, mas voltando realmente ao que eu estava falando no começo, a minha relevância ela é mais inicial. Então, ali os 5 primeiros anos são onde eu tenho que, vamos lá, vamos explodir. E depois continua estável, porque tudo que eu pude fazer para fazer a marca explodir é como se já tivesse feito. Pelo menos é o que essa pesquisa fala. entendi. Se eu explodir muito, se a minha proporção também aumentar muito, eu acho que esse gráfico ele não é tão válido assim. Mas é um gráfico que eu achei muito interessante, Uhum, que eu falo muito nas entrevistas, porque é um padrão que foi se repetindo com marcas lá de fora. uhum. Se a gente pegar a Good Day, por exemplo, onde mais vende hoje? É pelas suas redes e qual canal, assim? É Hoje é mais em farmácia, B2B. B2B? A É. maioria das nossas vendas é B2B hoje. No começo era mais B2C, depois ficou Uhum, equilibrado. Hoje a gente tem um B2B muito mais forte que o B2C, o que é muito bom, porque Good Day ganhou de fato as próprias pernas e o nosso objetivo sempre foi fazer ela não depender de mim. Ainda tem uma relevância muito grande, mas a gente acha muito bom quando a gente vê isso diminuindo.
E não dá pra ter vaidade também, tipo, nossa, minha marca não precisa tanto de mim. Nossa, que bom que não precisa tanto de mim. Significa que eu fiz um marcão, né? Porque Uhum. eu sou uma eu presa. Eu tenho ali o meu porte e é muito difícil eu expandir muito mais que isso Uhum. sem passar dos limites do que eu sou, a partir do momento que eu vim fazendo isso por muito tempo. Uhum. Então é muito bom a marca sair do meu tamanho e ficar muito maior. Esse sempre foi o objetivo. Uhum. E você falou que cresceu o Good Day, no caso, acho que 5 vezes, né, que você tinha De mencionado, 2024 para de 2025. 2025. Eu tenho até Uhum. uns números aqui de matérias que a gente já fez, faturou 11 milhões em 2024, em 2025 80 milhões, né, só para as pessoas que estão A gente mirou 80, já mas no final a gente faturou um pouco menos que isso. mas foi quase 80, Não, a gente faturou 58, a gente mirou muito 58. alto. É. É, mas é muito bom. Segundo ano de marca. E é muito bom também aprender a traçar metas talvez mais tangíveis. Então, Faz parte do aprendizado também, né, exato, como exato. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que a gente não atingiu a meta. Eu quero mais é que esse ano a gente consiga passar essa meta, claro, do ano passado, e atingir a meta desse ano. Mas também a gente tá aprendendo. E os nossos erros não são exatamente, ai, erros. São aprendizados. E é muito uhum. bom ir tentando. E aí vocês focam também muito no marketing de influência também de outros creators também, né, Sim. isso além de você, né, até para como a gente falou, para não ficar atrelado na sua imagem, mas também o marketing de influência ele segue sendo, acho que, o pilar principal do marketing de Good Day, né, no caso, acho que de Simple Gym também. A gente contrata muitos influenciadores para Good Day. Mas para The Simple Gym, a gente tem outras fontes de marketing que a gente investe mais. A gente Hum. tem os nossos influenciadores, nossos embaixadores, mas quando a gente abre uma academia nova, a gente faz mais tráfego pago naquela região do que contrata influenciadores daquela Hum. região, salvo exceções. Por exemplo, para a Barra da Tijuca, a gente trouxe a Malu Borges com Uhum. uma parcela de sociedade para ela fazer essa divulgação de Barra da Tijuca. Na Gávea, não teve isso. Na Gávea foi mais orgânico, as pessoas se tornaram embaixadoras, frequentam a academia, e a gente fez Uhum. bastante tráfego para pessoas, por exemplo, da PUC, que é muito pertinho de lá, que é um público que provavelmente é amar treinar na The Simple Gym. Então a gente fez um marketing específico para quem a gente queria atingir daquela área. Mas é muito diferente, porque quando a gente faz um tráfego para uma academia que é um lugar físico, não é como o Good Day, que é para qualquer um em qualquer lugar do Brasil. Então a gente tem que ser muito estratégico no marketing e também nos ads, Uhum. porque ads tá muito caro. Entendi, é. E agora, Manu, você falou assim, isso da sua imagem, né? De que no momento os negócios eles acabam ficando mais centrados nisso, mas a ideia, obviamente, é crescer, que eles cresçam, né? Tenham os próprios braços e pernas, né? Independentemente de você ali. Mas mesmo no início, às vezes, a imagem do criador ali, do creator, ela está muito atrelada ainda ao negócio, né? E aí eu queria entender, assim, porque é, até assim, qualquer ruído, qualquer acontecimento que tem, seja até na sua vida pessoal, às vezes corre o risco de refletir no negócio. Eu queria entender, porque às vezes as pessoas acham que assim, reflete no negócio, qualquer coisa que aconteça com você, enquanto Manu Creator. Eu acho que reflete muito pouco. E isso é contraintuitivo, Uhum, mas quando o negócio, apesar dele estar atrelado ao seu rosto, já tem essas pernas próprias, ele não uhum, é tão abalado igual a minha imagem pessoal mesmo. Talvez das 3 empresas, a minha pessoal seja mais atingida, porque, claro, uhum, é onde eu vendo a minha imagem. Mas The Simple Gym, posso dizer que afeta zero. Recentemente passei por umas questões, então afetou zero. Eu posso falar por experiência mesmo recente. E Good Day, a gente não conseguiu ver mudança, mas acredito que tenha afetado um pouco. Na minha intuição, eu digo isso. você acha? Eu acho, mas falando em números, a gente não consegue ver nenhum padrão Entendi, pra né? dizer isso. Uhum, entendi. E como que você lida com isso aí, emocionalmente, com críticas que venham? Porque é óbvio, né, como você mesma já falou em entrevista, né, você tá na internet para se expor, né, você tá ali, você vai receber elogios, críticas, enfim, como é que você lida com isso? Eu tento abaixar o ego o máximo possível, porque aquilo que vem de fora mexe principalmente no ego. Não mexe na minha identidade, não mexe em quem eu de fato sou, mexe no ego. Mas quando a gente
faz por ego, aí pode mexer na identidade daquilo que a gente faz. Eu sou um pouco do meu trabalho, eu sou um pouco do que eu como, eu sou um pouco dos lugares que eu frequento, de quem eu me relaciono. Então, de fato, é muito difícil diferenciar quando a vida pessoal entra na barreira do trabalho. Mas com bastante terapia, a gente consegue Uhum, separar melhor isso. uhum, E quanto mais eu fui mostrando menos nas redes sociais, mais eu fui criando esse espaço da Manu City, que ainda tem uma intersecção ali com quem eu sou de verdade, mas é só um pedacinho o que eu mostro nas redes uhum. sociais. Então é um pedacinho de mim que eu tô disposta a mostrar, que eu estou disposta a compartilhar, mas que não é o todo. Então eu tenho que me apegar a esse todo. E não ao que falam do meu pedacinho que tá ali exposto sem conhecerem o todo. Eu, hoje em dia, não acho tão difícil. No começo me abalava muito, me afetava de verdade nas coisas que eu fazia. Hoje eu tento realmente manter o pé no chão e muito firme no meu propósito. E por que que eu faço o que eu faço? Será que é pra agradar os outros? Se for, daí realmente é bem abalável mesmo. E tem que. Eu acho que as pessoas nas redes sociais, né, tem que encontrar algo que não seja no outro, pra se angariar, pra se ancorar. Senão, quando o outro não gostar, e sempre vai ter esse momento, né? Porque ninguém combina 100% com outra pessoa, a gente sempre vai Uhum, ter discordâncias. Você não tem onde se sustentar se o outro é o seu sustento. é verdade. E é muito interessante isso que você falou também, de você compartilhar um pedaço da sua vida, né? Porque hoje a gente fala muito de marca pessoal, vários executivos aí, grandes CEOs de grandes empresas também trabalhando sua marca pessoal, né? E ainda tem aquela dúvida, né? Até que ponto eu vou, como trabalhar isso. E é legal que você fala, né? Você não mostra toda a sua vida, ali não é tudo, né? Você é muito Uhum, mais do que aquele recorte que você já fez, uhum. pensado, né? São mini, mini, mini Uhum. recortes. Eu devo postar uns 20 stories por dia, cada story tem no máximo 1 minuto. São 20 minutos de 24 horas. Uhum. Então, ninguém vê quando eu tô chorando, ninguém vê quando eu tô rindo. Eu acho, assim, é tudo tão manipulado. E isso é bom, a gente tem que entender que é manipulado. Tipo, é a fração de mim que eu quero e estou disposta a Uhum. mostrar. É um negócio, né? E sou eu que tô mostrando, então é claro que eu vou deixar certas partes de lado. Ninguém é 100% transparente nas redes sociais, e nem tem que ser. Eu acho que o limite é onde a gente se sente confortável. O meu limite é diferente de outras pessoas, e o meu limite agora é muito diferente do meu limite de 3 anos atrás. 3 anos atrás eu não tinha nada a perder, então o meu limite era tipo, mostrar muito mais. Hoje eu tenho muito amor à minha intimidade e as pessoas que estão ao meu redor, a intimidade delas também, eu não quero ficar mostrando. Uhum. É algo muito importante e inegociável pra mim, essa privacidade. Uhum, entendi, bacana esse pensamento. Eu vi, Manu, na pesquisa aqui para fazer as perguntas para você, eu achei um post seu no LinkedIn de um tempo atrás. Que Você postou uma foto de, tipo, de um mapa mental, assim, que você trouxe várias metas ali. Achei curioso, porque você até começou falando aqui no videocast do BBB. E uma das metas era exatamente entrar no Big Brother Brasil. A gente está Aham. aí entrando no mês do Big Brother. Você ainda tem esse sonho? Não, não, hoje eu não tenho mais. Eu acho que o que eu queria descobrir sobre a fama, eu já descobri. Então, eu não tô disposta a ir, talvez em rede nacional, num reality show, talvez pra outras coisas. Talvez pra falar de constância, hábitos, disciplina, que é o que eu amo, que é o que eu sou, ou empreendedorismo, talvez sobre, enfim, coisas que eu amo de verdade. Agora, pra gerar entretenimento, tipo, isso não é muito eu. E eu fui descobrindo isso com o tempo, já nas redes sociais, tentando produzir de fato entretenimento e não me sentindo tão confortável com isso. Tipo, acaba que as pessoas se entretêm, mas o que eu faço ali não é exatamente entretenimento. Mas pode ser um pouquinho para algumas pessoas. Mas não é exatamente como um BBB. Então hoje eu não me sinto confortável com essa ideia. Não acho que combina mais comigo, mas na época eu iria. E o que você descobriu sobre a fama? Eu descobri que ela tem um preço. E eu acho que o preço, talvez de uma explosão assim em rede nacional, talvez seja muito alto. E eu acho que eu não tô disposta a pagar. É.
Um outro ponto aqui também que você colocou no seu mapa mental, que eu achei muito interessante aqui, é que você fala que minha meta é investir e multiplicar meu dinheiro, receber 20.000 por mês. Era 2 no começo do ano. Na metade eu já tive que botar um zero ali porque tinha passado. Quando eu estava fazendo o Graças a desenho Deus. ali, né? E Aham. hoje a gente já sabe que é muito mais. Aham, graças a Deus. Pode falar quanto que é o faturamento? Bom, Good Day faturou 58 milhões, mas isso é Good Day. O meu pessoal eu não gosto muito de falar, Não não. fala, É não muito fala pessoal aberto. mesmo, É é. muito. Mas Good Day, como os meus sócios gostam de falar Aham. dos números, etc., é um livro aberto. Mas essa meta aqui, esse mapa mental, então já foi todo check ali, né? É bem, bem antigo, graças a Deus. Mas é muito bom ver no papel. Eu sempre coloco as minhas metas no papel. Hoje a minha meta tá muito diferente da que era antes. E significa que estou evoluindo, que estou crescendo. E é muito bom. É Uhum. muito bom lutar pelos sonhos e ir alcançando eles. Que legal. Eu ia te perguntar também dos seus contratos de publicidade, né? Você tem aí BTG, né? Que inclusive os meus controladores aqui da Exame. O que mais que você tem aí de quantos hoje de contratos você tem? Eu não Você tenho na lembra? ponta da língua, mas são cerca de 15, 12 contratos anuais. Nossa. E mensalmente eu faço uns 4, 5 pontuais. E pequenos contratos de 3 meses, assim, uns 4, 5. Tipo, junto com esses que são mais pontuais. Pra Uhum. mim, o anual e o de 6 meses. É que geralmente quando é 6 meses, é o de 6 meses com renovação. Então eu já considero como anual. Quando é 3 meses, é mais pontual mesmo. Uhum. Acho que no total dá um pouco menos de 20 marcas. Nossa, mas é bastante, né? Ainda São mais que são tipo. maiores. São tipo todas as marcas que eu amo das Uhum. áreas. Então, tem uma de suplementos, tem uma de snacks, acho que tem algumas de comida, tem de vestuário, tem de maquiagem, tem de cabelo. Então, tem um pouquinho de cada coisa que eu uso no dia a dia já de maneira natural. A gente vai super intencional nas marcas, eu só Uhum. fico com marcas que eu realmente amo e faço super questão, porque hoje não é mais uma necessidade. Então, a maioria das propostas que chegam de pontuais, chegam de anuais também, eu recuso. Eu só quero trabalhar com marcas que eu faço questão, que tem super sinergia e que eu já uso no dia a dia. Então, Uhum. é muito gostoso trabalhar assim. No começo não era bem assim, porque eu tinha mais essa luta pelo financeiro. Hoje não mais. Hoje é realmente luta pelo me divertir o máximo possível. Eu estou me divertindo fazendo o que eu tô fazendo, então tá tudo bem. E legal que você falou também que você investe boa parte do seu dinheiro, né? Você falou 90% que você recebe, você investe. Eu tô conseguindo investir 90, 80 não, 90, 85. E o que que você investe mais, assim? A renda fixa hoje tá muito boa, então é difícil não investir em renda fixa, porque é difícil você garantir que algo vai ser melhor que renda fixa. O CDB tá. Eu tenho alguns CDBs muito legais Uhum. e isso me traz uma segurança muito grande de que mensalmente eu vou estar recebendo ali um valor sem fazer nada. Só investindo meu Uhum. dinheiro, ele tá trabalhando pra mim. É o que eu Uhum. sempre quis, viver de renda. E tem algum nicho que você ainda tem vontade de entrar, né? Ou fazer, seja em termos de negócio ou de publicidade, enfim, algum segmento? Eu acho que naturalmente quando eu me tornar um pouco menos jovem, quando eu for mais uma jovem senhora, uma mais mãe, assim, mais dona de casa, eu acho que daí vai vir naturalmente essas marcas que hoje eu quero muito, mas ainda não faz sentido, que são marcas de casa, tipo de louças, de enfeites pra casa, marcas que são vendedoras de várias, por exemplo, o Westwing. Eu quero muito trabalhar com esse tipo de marca, mas eu vejo que eles ainda não têm. Eu não tenho muita sinergia com eles ainda. Uhum. Algum dia terei, porque algum dia terei a minha família, vou ter Uhum. os meus filhos e também marcas de maternidade, só que agora não tem nada a ver, né? De resto, as outras marcas, eu sinto que eu já atingi todas as marcas que eu queria, que é um grande sonho que se realizou. Tipo, eu trabalho com fila, eu trabalho com BTG, isso, sim, é huge, é gigantesco. E acho que realmente não tem nada assim que eu não tenha realizado, que é muito feliz de falar isso. Legal, você vive o momento aproveitando as coisas ali, né? Do que você tem hoje. Acho bacana essa sua mensagem. Até para
combinar aqui com a minha última pergunta, que ainda é do seu mapa mental, um número muito interessante que você tinha colocado assim, outra meta nas redes sociais, 500.000 no TikTok e 100.000 no Insta. E hoje você só no Instagram, mais de 1.600.000 aí, né? Esses números continuam sendo aí um ponto de atenção? Não, eu quero olhar muito mais para impacto positivo que eu tô gerando, para o feedback que eu tô recebendo, para como eu posso ajudar as pessoas do que para números. Que números, só pelos números, são só vaidade. Então, não vejo mais tanto como super meta crescer em números. Ano retrasado, foi quando eu estava mais buscando números e quando eu mais estava infeliz com o que eu estava fazendo. Não infeliz, essa palavra, na verdade, foi muito forte. Eu não estava tão contente assim. Uhum. E quando eu mudei a perspectiva, nossa, tudo melhorou muito e eu fiquei muito mais feliz com o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer muito melhor e com muito mais amor. Então, o número pelo número é só vaidade. Se for um número por algum motivo nobre, aí faz muito sentido. Só que para causar impacto, eu não preciso necessariamente de milhões de seguidores, de milhões de pessoas assistindo. Basta 5 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa realmente mudando de vida porque ela ouviu algo que eu falei, ela se motivou por algo que eu fiz, que já tá valendo a pena. Uhum. E esse ano, 2026, metas agressivas aí nas empresas e a mudança para São Paulo, né? Sim, as empresas estão com metas agressivas. Eu, pessoalmente, as minhas metas são muito mais filosóficas esse Aham. ano, pra minha vida, do que todos os outros anos. Eu tô olhando muito mais para o meu desenvolvimento pessoal, para Super o importante também. para o meu desenvolvimento das virtudes. Eu tô olhando muito mais pra isso do que antes e pra quem eu tô me tornando. E você tem um caminho enorme, né, Manu? 22 anos, né? É, esse é o meu foco do momento e é o que tem me feito muito feliz. E, nossa, eu já tô tão diferente e é tão bom ver quem eu sou hoje não é quem eu sou no passado e quem eu sou hoje é muito melhor do que quem eu sou no passado. Que bom. Manu, te agradeço demais pela presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Acho que você é muito nova, mas tem muita coisa para trazer aí, muitos ensinamentos, muitos aprendizados. Eu mesma, para fazer essa entrevista aqui, as perguntas, eu aprendi bastante com você. Te agradeço muito pela presença. Obrigada, obrigada pelo convite. A gente vai se ver por aí. Vemos mais e novas novidades, hein? Quero saber de mais novidades sempre aí, hein? Ah, em breve teremos. Bacana. Conversamos aqui hoje com a Manuela City, influenciadora e empresária. Eu sou Juliana Pio e te vejo no próximo episódio do Marketing Trends.